O presidente autorizou que o Itamaraty dê início ao processo para a adoção de medidas da lei da reciprocidade contra os Estados Unidos. Vamos então conversar com o Fabrício Naitsky, que está aqui no nosso estúdio. E há alguma estimativa de que a tensão entre os países aumente, diferentemente do que se espera com essa medida, que seria chegar a uma mesa de negociação, Fabrício? Tudo bom, Evandro? Bem-vindo. Excelente tarde para nós. A avó do Fabrício costuma dizer que nós somos irmãos gêmeos. Muito parecidos. Somos muito parecidos. É que o Fabrício agora acabou tirando um pouco da barba, deixou um bigode, eu não farei o mesmo. Mas assim que a barba crescer novamente, acho que é possível que ela nos confunda. Aí a gente vem aqui, deixa a imagem bem fechada para todo mundo perceber quão parecidos nós somos, né, Evandro? Bem-vindo, meu amigo. Conta pra gente, o que tá rolando? Excelente tarde para você. Olha, se a coisa já estava difícil antes, é possível que ela fique mais difícil agora. O presidente aprovou ontem a lei de reciprocidade, instruiu o Itamaraty a acionar a Câmara de Comércio Exterior para ver o que pode ser feito nesse aspecto. O que acontece? Existem várias medidas previstas dentro da lei de reciprocidade. Não é necessariamente aumentar os impostos, aumentar a tributação de volta em retaliação ao que os Estados Unidos fizeram com o Brasil, de colocar tarifas de quase, ou melhor dizendo, de 50% para o país. Tem outras medidas que podem ser feitas, podem ser adotadas. Por exemplo, a adoção de ações multilaterais lá na OMC, Organização Mundial do Comércio, e aí possivelmente chamar outros países também que se sentem de alguma forma lesados por essa nova política comercial dos Estados Unidos para ingressar nessa ação, ou então uma revisão de isenção comerciais. Isso também é possível de acontecer diante da lei de reciprocidade. Agora a Câmara vai dar uma analisada no que pode ser feito, vai conversar com vários ministérios para ver quais medidas podem ser adotadas e abre também uma porta para que a equipe do presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos faça consultas ao Itamaraty, à Câmara de Comércio Exterior, para entender qual é a motivação do Brasil em relação a isso e ver se há espaço para alguma negociação. Até porque, né, Evandro, se o Brasil aumentar as tarifas contra os Estados Unidos podem aumentar as tarifas contra o Brasil mais uma vez. Só que já está um grau impeditivo para os Estados Unidos. E quem é mais forte? Essa que é a grande questão, onde que o calo vai doer mais, né? Porque é ruim para o Brasil, com certeza. As tarifas, ninguém duvida que elas são ruins para o nosso país. Mas elas também são ruins para o consumidor norte-americano que está vendo o preço da carne aumentar, está vendo o preço de um monte de produtos aumentar. Aliás, Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, falou sobre esse assunto. A gente trouxe aqui a fala dele. Temos aí? Paulo Teixeira, dá para rodar? Vai lá. O Brasil ele tem que atuar dentro da legislação internacional. Então, um governo não pode abrir mão das suas atribuições. Tudo que tem que ser feito com cuidado. Então, nós temos que fazer com cuidado, porque às vezes você tendo uma agulhinha na mão e dando uma agulhada naquele que está utilizando equivocadamente instrumentos que não podem ser utilizados, você faz tudo dentro da legislação da Organização Mundial de Comércio. E o mundo está subordinado a essa legislação. Então eu sou favorável que nós utilizemos de maneira muito consistente esses instrumentos no Brasil, mas também o Brasil não pode receber uma agressão dessa natureza e ficar quieto. Pois é, né? O mundo está subordinado à legislação da OMC, mas para Donald Trump, para a nova política americana, as organizações multilaterais não são exatamente assim a lei como a gente tem visto, né? Então, é um pouco difícil saber o que vai acontecer com certeza absoluta. Agora, Fabrício, falando ainda em Estados Unidos, o ministro Fernando Haddad quer participar de um evento lá e aí pediu um novo visto porque estava com o visto vencido. Será que vai conseguir? Essa é uma boa pergunta também, né? Será que ele vai passar pela fila que a gente passa aqui no consulado em São Paulo? A gente leva uma dor de cabeça para renovar o visto. Bom, a princípio não tem nenhum impedimento ao Fernando Haddad, né? O ministro Fernando Haddad, a gente já viu a revogação de vistos para diversas autoridades aqui no país, ministros do STF, mas o ministro Haddad quer participar, vai participar, pelo menos está na agenda dele, da New York Climate Week, que vai ser entre os dias 21 e 28
28 de setembro, em Nova York, né? Até como o próprio nome diz. Semana do Clima. Exatamente. E no dia 23 de setembro, em meio à Semana do Clima lá em Nova York, tem a abertura da Assembleia Geral da ONU, onde tradicionalmente o presidente brasileiro é quem abre a Assembleia Geral da ONU. O presidente Lula estará lá para discursar. Fernando Haddad deve acompanhá-lo. Ele já fez isso ano passado, deve fazer novamente esse ano, mas aí para isso ele vai precisar bater na porta da Embaixada Americana e pedir um visto novo, porque o dele expirou em maio. Bom, toque, toque, toque. Quem é? Fernando Haddad. Pode ser que a porta não se abra ou se abra. Vamos acompanhar. Obrigado, Fabrício Naitz. Até a próxima, hein? Um abraço para você. Bom fim de semana. Te espero. Bom fim de semana. Tua folga? Finalmente, hein? Sextou. Esse menino merece, gente. Dê aplausos a ele. Um abraço, Fabrício. Até mais. Vamos falar sobre essa questão da lei... O Piperno rindo. É porque ele está em todas. Vamos falar um pouquinho aqui de lei de reciprocidade e essa estratégia do governo. O que o presidente Lula está dizendo, pessoal, é o seguinte. Não necessariamente a gente vai começar agora já a devolver na mesma moeda a taxação que está sendo feita pelos Estados Unidos contra o Brasil. Mas há um processo que é meio lento e que precisaria começar agora para que, caso necessário, o governo federal tenha essa possibilidade à vista. Mas eu te pergunto, Bruno Musa, é uma boa estratégia? Vamos lá, eu concordo com uma coisa que o ministro disse, quando ele falou que vieram as tarifas e a gente não pode ficar quieto. Concordo. Só que eu acho que a gente tem que usar a estratégia correta, entender o motivo real dessas tarifas que nós falamos, que tem muito a ver com aquela cúpula dos BRICS e depois com o Lula batendo de frente contra o dólar praticamente sozinho naquele palco. Sequer a China está fazendo isso e ela já vem desdolarizando até mesmo as suas reservas, comprando ouro físico já nos últimos 3 anos. Portanto, foi ele sozinho levantar a bandeira contra a desdolarização e agora tomamos a tarifa de 50%. Tem um ponto aqui importante também a ser mencionado. Nós somos altamente dependentes de fertilizantes. 30% dos nossos fertilizantes, só 10% do que nós consumimos aqui é nacional. 30% nós somos o maior comprador, vem da Rússia. Logo depois, a China, ou seja, países envolvidos aí também em briga com os Estados Unidos. Porque nós necessitamos desses fertilizantes aqui, até porque o solo brasileiro ele tem uma acidez maior e você precisa desses fertilizantes. E aí, os Estados Unidos vêm impondo mais tarifas se você continua negociando com a Rússia. Sim. E nós somos o segundo maior comprador de óleo diesel da própria Rússia, mais uma vez. Então, fica muito mais fácil para os Estados Unidos aumentarem as tarifas de 50% para 100%, para quanto ele quiser. E aí tem um grande ponto, a pergunta que você fez para o Fabrício. Quem é mais forte? Fica a resposta para mim, não é para mim, os números mostram, é completamente óbvio. E aqui tem um grande ponto. É claro que os Estados Unidos também sofrem com aumento de preço, etc. Mas tem um grande ponto. Os Estados Unidos, eles estão num nível de endividamento que eu acho que precisa urgentemente cortar gastos, sou amplamente a favor disso, mas ele tem uma capacidade de emitir a dívida que tem uma demanda por essa dívida no mundo. Ele emite dívida, portanto, ele emite dólar e o dólar é a moeda de reserva mundial. Tenta o Brasil emitir mais dívida do jeito que está. É inflação na veia. Então, quem tem mais capacidade e mais fôlego é indiscutível. É claro que os Estados Unidos é ruim para eles? É, mas é uma briga inglória para o Brasil. Hoje eu recebi uma manifestação de um telespectador aqui na rede social que eu achei interessante, eu quero compartilhar com vocês para a gente melhorar e engordar ainda mais o nosso debate. É o Adriano Guerra, ele mandou o seguinte: o Brasil vai informar aos Estados Unidos de que vão aplicar reciprocidade? Quem sabe faz e banca. Quem é fraco vai tateando e vai tomar fogo. Ô Fábio Piperno, você acha que há uma chance ainda maior do Brasil tomar fogo dos Estados Unidos? Olha, primeiro que, de fato, de alguma forma o Brasil vai ter que, de modo inteligente, claro, reagir. Segundo, vejam, países como China, Rússia, Canadá, México já estão tomando as suas providências. Aliás, nesses últimos dias, os Estados Unidos, inclusive, ameaçaram a China com taxações até de 200% se a China parasse de vender terras raras. Esse é um ponto importante, né? Se não comprar da China, vai comprar de quem? Até porque a segunda maior reserva de terras raras está aqui no Brasil, embora isso não ainda devidamente explorado. Mas também não é muito inteligente mexer com o Brasil. Segundo, diferente de todos os outros que têm muito a perder no curto prazo, o Brasil não é um país superavitário com os Estados Unidos. Então, alguns produtos que estão muito taxados, por exemplo, carnes.
Os produtores brasileiros, em grande parte, já estão conseguindo escoar, enviar para outras regiões do mundo. Aliás, o Brasil está fechando aí novos contratos com o México, país que, inclusive, acaba de comprar mais aeronaves Embraer. Tem uma missão do Canadá que está vindo aqui. É óbvio que todo mundo perderia. Mas a questão não é só no curtíssimo prazo. Veja, o Brasil autorizou agora a instalação de 15 data centers. E isso é algo muito sensível, porque demanda energia demais. Um país não pode ficar instalando data center à torta direita aí, porque pode faltar energia. Então o Brasil agora autorizou 15, porque sabe que pode dar conta disso. Para os Estados Unidos, isso é algo fundamental, porque inclusive eles estão de olho e negociando os excedentes de Itaipu com o Paraguai. Por quê? Porque eles precisam disso. Eles precisam de instalar data centers fora do país. E o Paraguai, também o Brasil, seriam possibilidades. Só que o Brasil é quem tem a prioridade para comprar essa energia de Itaipu. Então, esse toma lá da cá não é tão simples assim. E o prejuízo no médio e no longo... Se no curto prazo, sim, pode sangrar mais a economia brasileira, no médio e no longo prazo, isso também pode arranhar cada vez mais setores importantes da economia americana. O que o vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi quem cuidou de todas essas negociações, está dizendo? Que a abertura desse processo de reciprocidade pode facilitar a negociação. Vamos entender essa camada com a Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vinda, Jana, conta aí. Pois é, né, Evandro? O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro ali, sempre lembrando, é o ministro de Desenvolvimento, Comércio e Setor de Serviços Exterior, ele disse o seguinte, que essa é uma estratégia de, usando ali como uma das últimas estratégias, uma das últimas cartas ali, uma espécie de ultimato, com esse início do processo de lei de reciprocidade, isso possa acabar abrindo ali um diálogo com os Estados Unidos, né, para que haja uma comunicação de fato direta com os Estados Unidos. Ontem, o Ministério de Relações Exteriores enviou um comunicado à CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, que é o órgão ali do governo federal, que usa exatamente ali, é responsável por adotar as políticas, as atividades relacionadas ao comércio exterior, ali na venda de bens e serviços, né, faz essa ponte com os outros países, na venda de bens e serviços. E a CAMEX tem 30 dias para dizer ali ao governo brasileiro como que essas medidas, no âmbito da lei de reciprocidade, podem ser adotadas contra os Estados Unidos. Então, tem esse prazo ainda de 30 dias. E aí, o ministro e o vice-presidente Geraldo Alckmin disse exatamente isso, que a expectativa é que isso possa abrir um diálogo com os Estados Unidos. A gente vai ouvir um trechinho do que ele falou mais cedo. O presidente Lula tem nos orientado, primeiro, soberania nacional. O país não abre mão da sua soberania. No Estado democrático, os poderes são separados, separação dos poderes, judiciário, legislativo, executivo, e, de outro lado, o diálogo e negociação. Essa é a disposição do Brasil. Espero que isso até possa ajudar que a gente acelere o diálogo e a negociação. O ministro, inclusive, ele disse que o Brasil não se vale de outros exemplos de outros países que também foram sobretaxados, né? Que o Brasil preza ali, passou por todo esse processo desde o início ali do anúncio da taxação, tentando realmente um diálogo com os Estados Unidos. Quem falou também sobre esse assunto foi o presidente Lula, viu? Ele, numa entrevista que ele concedeu hoje à Rádio Itatiaia, ele disse que, embora já haja aí essa medida formalmente de dar início a esse processo da reciprocidade contra os Estados Unidos, a intenção do Brasil é continuar dialogando. A gente vai ouvir o que ele disse. Nós também temos coisa para fazer contra os Estados Unidos, mas eu não tenho pressa, porque eu quero negociar. Ô Edilene, eu coloquei nada mais, nada menos que o meu vice-presidente Geraldo Alckmin, meu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e meu ministro do Comércio, meu ministro de Relações Exteriores, do Mauro Vieira, para serem negociadores com os Estados Unidos. Até agora nós não conseguimos falar com ninguém. Esse dia o Haddad tinha marcado um telefonema com o secretário do Tesouro, ele disse que não podia, apareceu na foto reunido com o Eduardo Bolsonaro. Então eles não estão dispostos a negociar. O que eu disse? O seguinte, se o Trump quiser negociar, o Lula e a paz e amor está de volta.
Pois é, as palavras aí do presidente Lula, só lembrando que a lei de reciprocidade econômica, ela foi aprovada nesse ano no Congresso Nacional, recentemente ela foi regulamentada por um decreto do presidente Lula, logo depois do anúncio de Donald Trump do tarifaço de 50%, então ela permite o Brasil, no caso aí, quando o governo brasileiro vê que houve ataques à soberania nacional, com medidas unilaterais, então permite ali a limitação de importação de bens e serviços, a suspensão de concessões, enfim, várias sanções econômicas. Agora, o ministro e o vice-presidente Geraldo Alckmin disse o seguinte, que ainda não há, embora tudo isso, ainda não há nenhum diálogo marcado, nenhuma conversa, reunião marcada com nenhuma autoridade dos Estados Unidos, por enquanto. Evandro. Valeu, Jana. Bom trabalho para você. Ô Zé Maria Trindade, vamos fechando aqui, seu Gui, para a gente fazer aquela telinha dividida legal e eu ver a cara do meu amigo lá em Brasília. Ô Zé Maria Trindade, o presidente Lula disse, olha, nós temos essas medidas aí de reciprocidade, mas se a gente quiser, a gente aplica, a gente vai lá e faz, mas eu quero esperar porque precisamos negociar. Porém, o presidente Lula tem sido pressionado por parte de seus aliados para uma ligação com o presidente Donald Trump. E ele nega, diz que essa ligação não vai acontecer porque há toda uma equipe destinada a essa negociação. Equipe que tem a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem também os diplomatas ali do Ministério das Relações Exteriores, mas essa estratégia toda de deixar o time, digamos assim, secundário, e aí eu não estou querendo menosprezar ninguém, tá, pessoal? Mas vamos falar, tem a ligação de presidente para presidente e tem as equipes. Deixar o time secundário cuidar disso é uma boa estratégia nesse momento, percebendo que as portas para essa comunicação não estão se abrindo lá nos Estados Unidos? Pois é, a impressão que eu tenho é de que o presidente Lula e a equipe do PT gostaram dessa situação, dessa onda, e estão surfando nela, né? Abraçaram e estão casados com essa palavra chamada soberania. O governo está falando muito em soberania, o presidente Lula e petistas. E uma briga, mesmo que seja com um adversário muito mais forte, pode gerar dividendos políticos, embora arrase a indústria nacional, né? Essa importação do Brasil dos Estados Unidos é uma importação de boa qualidade. Eu vi que tem equipamentos, peças de automóveis, né? Aeronaves, e inclusive muito leasing, né? E principalmente bens de produção, que são maquinários. Por que é uma importação de boa qualidade? Porque quando se importa um maquinário, esse maquinário não vai ficar parado aqui, ele vai funcionar, gerar produtos e gerar empregos e movimentar a economia. Então, ele taxar essa importação de boa qualidade, isso não é brusinha, não é quinquilharias da China, mas produtos de boa qualidade, isso é bom para o desenvolvimento do país. Taxar é atrapalhar a indústria nacional aqui. Mas, enfim, na política está bem. Eu soube também que o presidente Lula não está parado, não está quieto. Telefonou para presidentes, nessa declaração aí, ele não fala dele, que colocou à disposição o meu vice-presidente, né, aspas, o meu vice-presidente, meus ministros, e não encontraram nenhuma resposta. É claro que não. Aliás, encontraram a resposta, isso é com a Casa Branca. Então tem que ser ele e Donald Trump. E dá a impressão de que ele, o grande negociador, que foi forjado na linha direta da negociação ali nos sindicatos, está tremendo para negociar com o Donald Trump, né? Mas eu soube que o presidente Lula tem ligado para presidentes de outros países, não é só o Macron, não. Quando ele está em dúvida, ele liga para o Macron. E aí, Macron, o que você está pensando? Não, ele tem ligado, inclusive para o Xi Jinping, o presidente da China. Hoje, o encarregado de negócios da China disse o seguinte, que nunca as relações Brasil-China estiveram em tão boa qualidade e tão bem. Isto é um sinal de que o Brasil está cada vez mais se aliando à China. Ou os Estados Unidos estão empurrando o Brasil para o colo da China, isso não é bom também para os Estados Unidos. E há uma relação com o México, com o Canadá. Eu acho que o Donald Trump tem razão, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele sabe o que ele está fazendo lá. Mas, a longo prazo, isso pode ser perigoso para os Estados Unidos. Eu acho difícil isolar um país do tamanho dos Estados Unidos, mas esse é o caminho. Ô Fábio Piperno, você entende que o presidente da República e o próprio governo federal estejam capitalizando com essa história de soberania e, por isso, segurar esse discurso e não buscar uma conversa direta com o presidente Donald Trump seria a opção
ideal para manter esse capital eleitoral, político, que possa ser reforçado, inclusive, em 2026. Agora, isso não daria razão àqueles que criticam o atual governo ou culpam o atual governo pela situação que o país enfrenta em relação às taxações dos Estados Unidos? Bom, do ponto de vista político, seria ingênuo imaginar que o governo já não tenha feito esse cálculo, né? De que, bom, esse tipo de confronto até aqui nos deu algum saldo político. E isso realmente é verdade. Agora, vamos também ao mundo prático. Eu entendo que o presidente Lula tem muito pouco a oferecer ao presidente Trump. O que o presidente Trump quer é anistia ao Bolsonaro. Já disse isso. Em todos, isso não é uma ilação, isso não é uma percepção. Em todos os documentos publicados pelo governo dos Estados Unidos acerca desses atritos, a menção ao presidente Bolsonaro está na primeira frase, ou no máximo no primeiro parágrafo. Está lá, está explícito isso. Então aí vamos tentar os caminhos pelas áreas técnicas. Então o ministro está aqui, conversa com o ministro de lá e tal, mas chegou-se ao ponto da descortesia do secretário do Tesouro inventar uma desculpa para desmarcar o encontro com o presidente Haddad no mesmo dia em que ele encontrou o Eduardo Bolsonaro. Isso, do ponto de vista diplomático, é condenável. Isso é uma coisa absolutamente descortês, idiota com um país amigo, por mais que as relações nesse momento não estejam no seu melhor nível. Então, o erro não foi cometido aqui. Então, é preciso também que se avalie isso. Agora, eu não sei se em algum momento os dois presidentes conversarão para tentar resolver essa questão tarifária, porque também eu acho que isso pode ser resolvido de uma outra forma. Na justiça americana, inclusive, por meio de ações orquestradas, feitas por empresários americanos, que, aliás, são aqueles que têm conseguido derrubar algumas tarifas e, ao que tudo indica, o café é o próximo produto da fila, porque há pressão de americanos pela queda nessas tarifas. Exatamente.